As férias escolares é a época do ano mais aguardada pelas crianças, pois é o momento de não ir à escola, passear, viajar e fazer diversas atividades. Junto a tudo isso, surgem também as preocupações com a nova rotina, a segurança e a saúde das crianças. E é nesta época do ano que aparecem problemas como o aumento do tempo em frente às telas, arranhões, má alimentação e desidratação. Mas, com algumas precauções básicas, é possível evitar tais transtornos e tornar as férias da criançada muito mais divertida e tranquila. Férias escolares é o tema desta edição comemorativa do número 25 do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar a edição comemorativa de 25 programas do Famílias em Pauta. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem nas redes sociais e faz esses programas ser um sucesso de audiência. A Sociedade Brasileira de Pediatria prepara o Famílias em Pauta especialmente para vocês. É um programa feito por pediatras para as famílias brasileiras. E o tema de hoje, férias escolares. As aulas acabaram e os pais ficam perguntando, e agora, o que fazer com os meus filhos nesse período de descanso da escola? Para falar sobre esse assunto, participando conosco aqui hoje, estão dois integrantes do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Abelardo Bastos Pinto Júnior, que preside o departamento. Seja bem-vindo, doutor. Saúde a todos, é um prazer estar aqui com o Dr. Fausto Carvalho, representando o Departamento de Saúde Escolar, num programa tão importante para informação segura e atualizada. Obrigado. Também o Dr. Fausto Flor Carvalho, que faz parte também do departamento. Seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, o convite, e é uma honra estar ao lado do Dr. Abelardo para orientarmos as famílias aí nesse período de tantas dúvidas. Com certeza. Para começar, a primeira pergunta eu faço ao Dr. Abelardo. Dr. Abelardo, como que os pais podem estabelecer uma rotina saudável nas férias? Essa programação pode começar pelos pais levando os filhos ao pediatra para uma consulta anual conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E é uma ótima oportunidade da criança ser avaliada no seu todo: peso, estatura, índice de massa corpórea, crescimento, como está se alimentando, como foi o desempenho escolar, atualizar o cartão de vacinas, necessidade de exame oftalmológico, auditivo e outros. Não só dos aspectos físicos, mas mentais também. E que atividades físicas desempenhou nesse período de aulas. E após o exame completo, direcionar a família para o que for mais adequado, se baseando também no planejamento dessa família para esse período de férias mais longas, que pode ser diversificado ou restrito, dependendo de cada grupo social. Lembrando que, além de aumentarem as possibilidades de estarem mais tempo juntos, mais próximos e de refeições em companhia deles, o contato com a natureza, jogos, brincadeiras ao ar livre são muito saudáveis nessa época de verão. Existe mais animação e alegria no ar. O pediatra deve abordar os benefícios desse tempo de estar em família, dialogando, contando histórias, lendo, assistindo filmes e tendo lazer. Obrigado, doutor. E a pergunta agora é ao doutor Fausto. Doutor, o que fazer com as crianças neste período de férias? O doutor Abelardo já deu uma dica em relação às brincadeiras ao ar livre. Além disso, quais outras brincadeiras, outras atividades podem ser feitas? Realmente é um momento oportuno dos pais estarem junto com seus filhos, fazerem refeições que às vezes não dá durante o dia a dia, por exemplo, o almoço em família ou um café da manhã em família. É importante também que os pais utilizem esse período para as atividades extra casa, né? Sair, fazer um piquenique, ir num parque público, pedalar, uma praia quando é possível, né? Fazer atividades aproveitando que a luminosidade do sol é mais extensa no verão, então a gente pode estar usando. Sabemos que a maioria dos pais não estão as férias todas, né, em casa. Então é possível e é interessante que os pais dividam, né? De repente um dia é a mãe que fica responsável por atividade extra, às vezes o pai, e não precisa gastar muito, né? De repente sair com os filhos, comer uma fruta, comer uma pipoca, chupar um picolé, já é uma atividade que para eles é rica. E também trabalhar com a criatividade. A criança gosta muito de ser estimulada na sua criatividade. E a gente vê que muitos pais, às vezes, querem gastar tempo com a tecnologia, né? Querem distrair as crianças com os vídeos, com a tecnologia. Quando é possível a gente trabalhar desenhos, trabalhar criação de histórias, contação de histórias, brincar com fantoches,
Enfim, são muitas as possibilidades e é interessante que a gente tenha esse momento com eles para fortalecer o vínculo familiar. Excelente, doutor. Eu volto a perguntar para o doutor Abelardo, como o pediatra ele pode ajudar os pais a estabelecer uma rotina saudável nas férias? O senhor iniciou, a primeira pergunta falando que é importante que os pais levem os filhos ao pediatra. E o pediatra, que orientações ele deve dar às famílias? As férias mais longas vão requerer orientação e planejamento com criatividade, conforme o Dr. Fausto comentou, sem perder o foco em manter uma rotina saudável, horários possíveis e regulares para dormir e acordar, com isso proporcionando descanso nem sempre habitual nos períodos mais intensos das aulas e das provas. Se coincidirem com a dos responsáveis, melhor ainda. A alimentação deve ser mantida sempre que possível nos horários regulares, deve incluir frutas, legumes, verduras, alimentos leves, minimamente processados, sem frituras ou excesso de carboidratos. Nesse propósito, as atividades físicas têm papel cada vez mais importante como mais um recurso de manter as crianças longe das telas. Essas atividades devem ser preferencialmente em ambientes abertos, em contato com a natureza, frescos e arejados, como parques, praias, piscinas, colônias de férias, com os devidos cuidados e supervisão. Outras atividades também interessantes: cinema, teatro, leitura, jogos de tabuleiro. Muito comum também é o contato com os amigos mais próximos da escola, que mantém viva a memória daquele local e ajuda no regresso posterior. Devem reservar também um tempo de descanso, com espaço para que escolham o que fazer. Muitas famílias viajam, o que deve ser organizado de forma segura, atendendo ao clima correspondente à região desejada. Consulta de rotina e previsão de surpresas. Obrigado, doutor. Vocês falaram muito na questão do uso de telas, tanto o doutor Fausto como o doutor Abelardo agora. E a pergunta é uma dúvida comum, já que a tecnologia está aí, está sendo utilizada já por crianças desde muito cedo. Qual o tempo que os pais podem deixar as crianças usando videogames e celulares nas férias? O ideal é que a criança não use, até os 2 anos, não tenha nenhum contato com telas. De 2 aos 6, 7 anos, tenha no máximo 1 hora ao dia à disposição e, acima disso, não passar de 2 horas. Esse é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e é o que a gente recomenda. Então, é difícil porque, às vezes, junto ao amiguinho, nas férias, como o Dr. Abelardo falou, eles querem estar juntos, mas querem estar online ou disputando games, por exemplo, os jogos, e por horas e horas. Então é importante que o pai e a mãe tenham essa liberdade, tenham essa tranquilidade de colocar limites. Olha, vai jogar de tal horário a tal horário, esse é o período disponível, mas depois vai fazer uma atividade física e incentivá-los a estarem junto com os amigos também fazendo atividades físicas, que desenvolvam coordenação motora, que desenvolvam a relação olho no olho, a questão da amizade, é muito importante para não ficar preso só à questão das telas. Obrigado, doutor. E agora falamos sobre o uso de tecnologias, doutor Abelardo. Eu pergunto, quais são os benefícios de brincar para as crianças, além das telas? Bem, o brincar é uma atividade, um dos primeiros meios de aprendizagem, cultura e interação dos pequenos com o ambiente e com as pessoas, promovendo o desenvolvimento cognitivo, motor, social, afetivo e psicológico. É uma atividade natural e prazerosa para as crianças e, além disso, altamente benéfico para o seu desenvolvimento. É muito mais do que só um entretenimento. Brincando, as crianças desenvolvem habilidades em todas as áreas do desenvolvimento que referi. Através do brincar, promove hábitos saudáveis nesse contato com o mundo ao redor. Através do desenvolvimento cognitivo, toma consciência do mundo, do corpo como funciona, do desenvolvimento do pensamento crítico, da resolução de problemas, competição, obediência às regras, cooperação, liderança, imaginação e criatividade. Brincando, desenvolve suas habilidades sociais e emocionais, exerce a empatia, autocontrole, colaboração e resolução de conflitos, além de ajudar a lidar com a ansiedade e o estresse. Brincar significa também movimento, ação, habilidade motora, sentar, levantar, pular, correr, equilibrar-se e lançar, e que pode ajudar na prevenção da obesidade. Enfim, a linguagem é a linguagem dos seus sentimentos e preferências no seu convívio. Faz da criança despertar autoconfiança e autonomia,
e a torna capaz de descobrir o mundo de maneira espontânea ou dirigida e, através das brincadeiras, a torna mais segura no que faz e no que fala. Brincar também exige um pouquinho mais de atenção dos pais, né? Eu pergunto ao Dr. Fausto, quais são os cuidados que os pais devem ter em relação às atividades físicas ao ar livre? Com esse calor, né, o calor que dá, essa onda de calor que ocupa todo o Brasil praticamente, muita atenção, né, à exposição ao sol, né, lembrar que a exposição ao sol preferencialmente deve ser feita até às 10 da manhã ou depois das 16 horas, mesmo assim com uso de protetor solar. A questão da hidratação, a criança brinca e às vezes ela está com sede, mas ela não para hidratar. Lembrar de deixar disponíveis, né, garrafinhas com água, copos com água, incentivá-los a terem pausas na brincadeira para poder estar se hidratando, né, se possível, roupas leves, né, uso de bonés ou chapéus, né, na exposição, para a gente não ter surpresas desagradáveis, como queimaduras, né, na pele, como insolação, como desidratação por conta disso. A alimentação leve, como o Dr. Abelardo já lembrou, com frutas, legumes, verduras, nada muito de frituras, uma quantidade de carboidrato também não excessiva. Tudo isso é importante para uma boa digestão, para que a criança tenha momentos agradáveis. A gente sabe que a criança, por exemplo, vai num lugar que tem piscina ou tem a praia, ela quer ficar na água o tempo todo. Então é necessário supervisão dos pais, né? Os acidentes acontecem em questão de segundos. Então é importante que sempre tenha um responsável. Se um dos pais precisa se ausentar ou precisa fazer alguma coisa, tem que chamar algum adulto que fique sob supervisão direta daquela criança para depois poder sair do ambiente, porque é questão de fração de segundos o acidente pode acontecer. Também tomar cuidados com as torções, com os entorces, com os ralados, né, as quedas que acontecem, ver o grau de competitividade quando estão com os amiguinhos, né, às vezes o adulto precisa mediar um pouquinho, porque a criança está muito competitiva, quer ganhar a todo custo. Então, toda essa resolução de problemas, esse convívio social é desenvolvido com a brincadeira. É interessante fazer nesse período de verão, que é mais intenso, mas a gente tem que estar sempre supervisionando, sempre atento a esses cuidados. Obrigado, Dr. Fausto. E, Dr. Abelardo, além desses cuidados que o Dr. Fausto já mencionou, existem outros tipos de cuidados que são importantes que os pais tenham? Durante o verão, né, é importante redobrar os cuidados de higiene das mãos, alimentos e referentes à hidratação, que não significa simplesmente a oferta de água para garantir saúde e bem-estar das crianças. Elas devem ter alimentação mais leve, conforme o Dr. Fausto falou, frutas, sucos naturais, explorando o que temos em abundância, né? Água de coco, laranja, tangerina, melancia, melão, pera, maçã, banana e outras de suas preferências. Evitar conservas, frituras, frutos do mar, refrigerantes e sucos artificiais com açúcar e corantes. Comer carnes magras, legumes e verduras. A proteção solar também é muito importante, mesmo usando roupas com fator de proteção ou protetor solar a partir do 6º mês de vida, respeitando o horário, conforme o Dr. Fausto falou, antes das 10 e após as 16. Muito cuidado nas piscinas e praias, necessitando passar o filtro com mais frequência, reaplicando após nadar ou suar e a cada 2 horas em áreas externas, usando óculos de sol, roupas claras e chapéu claro. Cuidados de afogamento e de se perder devem estar sempre acompanhadas de um adulto. As atividades físicas devem ser mantidas, podem em lugares arejados, frescos, como nos parques. Outro cuidado importante é com relação aos insetos, que causam as arboviroses, que também ocorrem em ambientes urbanos, como o mosquito da dengue, chikungunya, zika. O uso do repelente é mandatório, lembrando que se deve evitar passar nas mãos dos bebês, que as levam muito à boca. E, por fim, supervisionar o seu brincar quando mostrar desejo sozinho, além de respeitar o devido descanso, observando se as atividades estão interferindo no sono. Lembrando as recomendações de não utilizar telas abaixo de 2 anos e minimizar o seu uso nos maiores. Excelente. E a última pergunta para encerrar essa edição eu faço para o Dr. Fausto. Nós falamos brincar, né, outras atividades além da rotina do dia a dia. Mas o período de férias escolares, doutor, é o momento de fazer reforço de alguma matéria que o filho ou a filha não teve um bom desempenho ao longo do ano?
É interessante dar uma pausa, né? A criança vem do ano todo estudando e a gente vê uma preocupação muito grande com performance na nossa sociedade. Claro que as dificuldades escolares existem, a gente precisa, sim, habilitar os nossos filhos para que tenham um conhecimento. Mas é interessante nesse final de ano, né, especialmente agora, no comecinho das férias, que a criança tenha realmente um momento de descanso. É período que dá para ser feito algum reforço? Sim, mas dentro daquilo que seja lúdico, dentro daquilo que não seja muito pesado em termos de carga horária, uma carga horária mais distribuída, 1 ou 2 vezes na semana, um período mais leve, que não vai comprometer a viagem, ou um passeio, um piquenique, um passeio no parque, uma viagem na praia, enfim, que não vá causar uma punição para a criança, para que ela não pegue aquele sentimento de desgosto. Mas a gente pode sim reforçar. E lembrar que nem todo mundo é bom em tudo. Todos nós temos as nossas habilidades que nós somos melhores e aquelas que nós temos mais dificuldade. Ajudar aquilo que tem dificuldade, sim, mas às vezes até estimular aquilo que é a habilidade primordial, né? Então a gente tem que estar atento a valorizar os talentos e dons, incentivar, né, a buscar a melhora daquilo que não foi tão bem, mas sem forçar a criança, sem deixar um peso muito grande, porque afinal de contas logo vem um ano letivo aí intenso de novo em fevereiro ou março, e a criança tem que estar pronta para isso, descansada. Então bastante moderação os pais precisam ter nessa questão. Obrigado, doutor Fausto. Bom, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez aí ao doutor Abelardo por participar conosco, fazer orientações tão importantes. Obrigado aí pela sua participação, doutor Abelardo. Eu que agradeço poder participar de um programa tão importante como esse. Obrigado. E também, doutor Fausto, mais uma vez conosco, trazendo aí recomendações e orientações importantíssimas. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Nós agradecemos a participação e estimulamos que você, pai, compartilhe o que você aprendeu aqui com mais pessoas também. Obrigado, doutores. Você que nos acompanha sabe que no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria existem diversos conteúdos de qualidade sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com uma linguagem de fácil entendimento por todos. São vídeos, textos, podcasts, e-books e até uma revistinha em quadrinhos com os personagens da Turma da Mônica sobre fake news da vacinação que foi lançada recentemente. Acesse pediatriaparafamilias.com.br, esse endereço que apareceu aí. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, ou se quiser mandar uma sugestão de pauta para nós, envie um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos. E a gente se vê em nossa próxima edição. Até lá!